E aí, crianças, tudo bem? Professor Fogaça na área. Vamos dar uma olhada hoje nas 3 leis de Newton, tá? Para você revisar em casa, estudar em casa, vamos dar uma olhada nisso de novo, tá bom? Então, ó, primeira lei de Newton, lei da inércia. Segunda lei de Newton é o princípio fundamental da dinâmica, que diz força resultante igual a massa vezes aceleração. E terceira lei de Newton é ação e reação. Gente, tem que saber as 13 na ordem. Eu já vi várias questões de vestibular em que, para você resolver a questão, você tinha que saber, ó, primeira lei de Newton, segunda lei de Newton, terceira lei de Newton, tá bom? E não dizia qual era a lei, então você tem que saber as 13 na ordem. O jeito mais fácil de gravar isso é você pegar a primeira letra da palavra aqui, ó. Então, I, P e A. Então, quais são as 3 leis de Newton? IPA, inércia, princípio fundamental e ação e reação. Quais são as 3 leis de Newton? IPA, inércia, princípio fundamental e ação e reação. Aí você tem as 3 leis. Agora vamos falar sobre elas especificamente, cada uma delas, tá bom? Começamos com a lei da inércia. Primeira lei de Newton, inércia. O que diz a lei da inércia? Bom, a lei da inércia diz respeito à capacidade que os corpos têm de manter o seu estado natural de movimento. Então, todo corpo tem a tendência natural de manter o seu estado de movimento. O que isso significa? Que um corpo em repouso tende a permanecer em repouso. Ou seja, você deitado no sofá tende a continuar no sofá. A menos que alguma força externa atue sobre isso. Tipo, mãe, entendeu? Sai daí, vagabundo, vai fazer alguma coisa. Entendeu? Então, se não atuar nenhuma força externa, aquele corpo que está ali num estado de movimento vai continuar naquele estado de movimento. Entendeu? Então, por isso existem motivações externas. É uma brincadeirinha, mas é bom para lembrar. E outra, corpo em movimento tende a continuar em movimento, tá? Mas não é qualquer movimento, tá bom? É movimento retilíneo e uniforme, tá? Então, corpo parado tende a continuar parado, corpo em movimento tende a continuar em movimento. Movimento retilíneo uniforme. Vamos ver alguns exemplos disso. Quando você está andando de carro, né, e o carro dá uma freada, você está dentro do carro, você está com o mesmo movimento do carro. Então, a hora que o carro dá uma freada, o motorista dá uma freada, você se sente projetado para frente, porque você tende a continuar o movimento do carro. E o carro parou e você tende a continuar. No caso de uma arrancada, você é projetado para trás. Quando o carro faz uma curva para a direita, você é projetado para a esquerda, porque você tinha a tendência de andar em linha reta. Lembra, ó, movimento retilíneo uniforme. Isso significa velocidade constante, tá bom? Então, fez uma curva para a direita, você é projetado para a esquerda. Fez uma curva para a esquerda, você é projetado para a direita, porque você tinha a tendência de seguir reto ali naquela curva, tá? Tem vários exemplos, então, aplicações, cinto de segurança, no caso de uma colisão, o carro bate, você é projetado para frente, bateria no vidro, poderia ser jogado, projetado para fora do carro, então o cinto de segurança te mantém preso ali, airbag, tá? Então uma série de coisas que na alteração do teu estado de movimento você seria projetado para um lado ou para o outro, tá bom? Então temos esses exemplos aí. Que mais? Olha só. Ainda sobre a lei da inércia, tá? Se o corpo está parado e ele tende a continuar parado, essa alteração do movimento só vai ocorrer em função de uma força externa, uma força que vai alterar o estado de movimento do corpo, beleza? Então cuidado com isso. Se não tiver nenhuma força, ou se a força resultante que atua no corpo for zero, o corpo não muda o estado de movimento. Se ele está parado, ele vai continuar parado. Se ele está em movimento, ele vai continuar em movimento retilíneo uniforme. Fechou? Essa é a ideia da lei da inércia. Agora, nós vamos dar uma olhada na segunda lei, que é o princípio fundamental da dinâmica.
Qual que é a ideia aí? No caso do princípio fundamental da dinâmica, você vai trabalhar justamente a ideia que a força alterando o estado de movimento do corpo. Então imaginamos o seguinte, ó, vamos pegar um corpinho aqui de massa M e eu vou ter uma força resultante atuando nele para lá. Se eu tenho uma força resultante, o corpo não vai ficar parado e também não vai ficar em movimento retilíneo uniforme. Por quê? Porque a segunda lei da dinâmica diz que a força resultante igual a massa vezes a aceleração. Essa é a ideia. Força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Ou seja, se eu tiver uma força resultante diferente de zero, esse corpo vai ter uma aceleração. Tendo aceleração, a velocidade muda, né? Tendo aceleração, o corpo não vai ficar parado ou não vai ficar em movimento retilíneo uniforme. Tá bom? Então, força resultante igual a massa vezes a aceleração. Agora, a gente tem que dar uma olhada em dois conceitos que são importantes para vocês. Primeiro conceito é o conceito de massa, né? Que aparece ali, né? Força resultante igual a massa vezes a aceleração. Gente, o que é massa de um corpo? Para nós, quando estamos estudando em física, massa é a quantidade de inércia de um corpo. Massa, quantidade de inércia de um corpo. Tá? Gente, todo corpo tem massa. Está na definição de corpo. O que é um corpo? Corpo é tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Então, se não tem massa, não é corpo. Tá bom? Então, massa é a quantidade de inércia de um corpo. Pensa bem. Um corpo parado tende a continuar parado. Se eu pegar um corpo leve e um corpo pesado, quem tem maior tendência de continuar parado? Pega o seguinte, uma bola de boliche e uma bexiga cheia de ar. Aí dá uma batidinha leve, um peteleco nelas. Quem é que se movimenta mais facilmente? Não é a bexiga de ar? O que isso vai fazer? Se a bexiga de ar se movimenta mais facilmente, ela tem menos inércia. A bola de boliche, ela está parada, ela tem uma tendência maior a continuar parada. Por quê? Porque ela tem mais massa. Então, quanto maior a massa, maior a inércia do corpo. Fechou? Então, massa é a quantidade de inércia de um corpo. Beleza? Um outro conceito muito importante que a gente tem que analisar é o conceito de equilíbrio. Tá? O que é equilíbrio? Cuidado com isso na hora da prova. Muita gente passa batido nessa informação. Muita gente não nota essa informação no texto, tá? Então, toda vez que um corpo estiver em equilíbrio, corpo, sistema de corpos, tá? Toda vez que eu tiver um sistema em equilíbrio, automaticamente a força resultante sobre ele é igual a zero. Cuidado, eu não estou te dizendo que a força é zero, que não tem força atuando ali. Eu estou te dizendo que a resultante das forças é igual a zero. Eu posso ter inúmeras forças atuando ali, mas a resultante delas é igual a zero. Então, num sistema em equilíbrio, a resultante é igual a zero. Lembrando que força resultante igual a massa vezes aceleração, e massa não pode ser zero, porque todo corpo tem massa, então, automaticamente, a aceleração do sistema é igual a zero. O corpo não tem aceleração. Então, num sistema em equilíbrio, a resultante é zero, e em função disso, a aceleração também é zero. Quando que eu tenho um sistema com aceleração nula, com aceleração zero? Ou esse troço está em repouso, que é a maioria dos casos que vocês lembram, né? Repouso, não tem aceleração, está parado, a resultante é zero, está em equilíbrio. Nesse caso, a velocidade é igual a zero. Nós falamos de equilíbrio estático aqui, né? O corpo está parado, tá? Mas tem um outro caso em que ele também está em equilíbrio, tá bom? É aquele caso em que o corpo está em movimento retilíneo uniforme, MRU. Cuidado com isso. Nem todo sistema em equilíbrio está parado. Eu posso ter um sistema em equilíbrio com movimento retilíneo uniforme. Nesse caso, a velocidade é diferente de zero. Nos dois casos, a velocidade é constante. Tá? Nos dois casos, a velocidade é constante.
Porém, ó, aqui nós temos o equilíbrio que nós chamamos de equilíbrio dinâmico, tá bom? Então, cuidado com isso aqui, beleza? Por último, nós temos a terceira lei de Newton, que é ação e reação. Como é que funciona ação e reação, meus queridos? Bem simples, tá bom? Ação e reação. Toda ação causa uma reação de mesmo módulo, mesma direção, porém sentido contrário. Então, ação gera reação. Essa reação tem mesmo módulo, ou seja, é uma força de mesmo valor, mesma direção, tá? Se a ação é vertical, a reação também é vertical, porém, sentido oposto, tá? Então, aqui, sentido contrário. Toda ação gera uma reação de mesmo módulo, mesma direção, porém, sentido contrário. Vamos ver um exemplo disso, ó. Vamos supor que eu tenha aqui uma latinha, tá? E aí um pé vai chutar essa latinha. Deixa eu desenhar um pé feio aqui. Tá? Ó, pronto. Esse pé vai aplicar uma força na latinha, tá? Vamos supor uma força aqui de 50 newtons, tá bom? Se esse pé aplica uma força na latinha de 50 newtons, então essa latinha também aplica uma força no pé de 50 newtons. Toda ação gera uma reação de mesmo modo, 50-50. Mesma direção, horizontal, porém em sentido contrário. Fechou? Toda ação gera uma reação de mesmo modo, mesma direção, porém em sentido contrário. Veja bem, importante, hashtag dica do tio, tá? Essas forças são simultâneas, ou seja, ocorrem ao mesmo tempo. O que ocorre depois é vingança, tá? Alguém te bateu, tu vai bater depois, não é reação, isso é vingança. Se alguém te bateu, tu já bateu na hora. Por exemplo, a mão A bateu na mão B, automaticamente a mão B já bateu na mão A. Com a mesma intensidade, pagou na mesma moeda. Tá bom? Te bateu, tu for bater depois, isso é vingança, não é reação. O que mais? Essas forças se anulam? Não. Não se anulam. Por que que elas não se anulam? Afinal, são aplicadas em corpos diferentes. Cuidado com isso, tá? Ó, uma força é aplicada na latinha, outra força é aplicada no pé, tá? Então são forças simultâneas, ocorrem ao mesmo tempo, não se anulam, tá bom? Porque uma é aplicada num corpo e outra é aplicada no outro. Fechou? Então, para essa primeira aula, fica essas primeiras informações para vocês, tá bom? Beijo do tio, fui!